Olá pessoal, estamos de volta com o nosso curso de Ruby on Rails para iniciantes, parte 4. Bem, se você quer saber alguma informação sobre mim, acesse aqui o link about.me/jacksonpires. Não esqueçam de passar lá no Mania do Concurseiro e curtir no Facebook ou divulgar para ajudar esse projeto. Lembrando que o Mania do Concurseiro é feito em Rails, tá certo? Bom, e feedback? Agora na quarta aula que nós estamos, é que eu estou começando a receber os feedbacks porque foi quando eu comecei a colocar o curso na internet, né? Até então eu só estava gravando. E o que eu posso dizer é que foi bastante gratificante receber todo tipo de feedback aí que vocês enviaram, né? Foi por e-mail, foi por Facebook, foi pessoalmente. Então eu agradeço bastante, espero que o curso continue legal para vocês e continue mandando esse feedback aí, que é muito importante, tá certo? Bom, mas aqui na aula 4, a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de pastas do projeto e um pouquinho sobre o bundler, tá? Teve alguém também que me perguntou se eu tinha um conteúdo programático que já podia disponibilizar e tal. Eu tenho um conteúdo programático, mas posso até enviar em particular, mas eu não gostaria de colocar aqui porque provavelmente eu faço algumas pequenas alterações. E aí vai ficar chato eu mostrar o conteúdo de um jeito, o conteúdo programático de um jeito, e acabar apresentando o outro. Então, posso até enviar em particular, é só me pedir, mas aqui para o projeto, de uma forma geral, eu não vou mostrar, tá certo? Então, estrutura de parte do projeto. Vamos aqui para o prompt e eu tinha dado um suspend aqui, vamos levantar a máquina novamente. Máquina virtual, só para a gente acostumar, para quem não tem tanto costume aí, eu tinha parado ela há pouco tempo. Voltou. Vamos entrar aqui na máquina virtual. Beleza. Vamos entrar aqui no nosso projeto. Lembram desse projeto? O exemplo. Estamos aqui no projeto. Bom, eu particularmente utilizo um editor de texto chamado Sublime Text 2. Tá? Sublime aí Text 2, ok? Então, quem quiser dar uma olhada e aprender esse editor de texto, que eu considero bastante legal, tem um tutorial em inglês, eu posso tentar depois gravar um em português, mas existe um em inglês que é o Sublime Tut Plus, que é de graça esse tutorial, então recomendo que quem quiser dar uma olhada aí, pronto, esse Perfect Workflow. Quem quiser dar uma olhada nesse curso, foi onde eu dei no início aí, eu estava aprendendo, olhei por ele, gostei bastante. Né? São vários e vários vídeos e é de graça, tá certo? Então dá uma olhada lá que vale a pena. Mas voltando aqui para o nosso projeto, eu tenho aqui a pastinha, né? O Sublime Text dá essa possibilidade de você ver a pasta e o conteúdo da pasta, certo? Do seu projeto. Se eu olhar aqui no meu prompt, veja que eu estou aqui na pasta do projeto, né? app exemplar. Lembre-se que você tem que entrar dentro da pasta para poder executar os comandos, né? Então estou dentro da pasta app exemplar. Se eu der um ls aqui, veja que eu tenho essas pastas, essas pastas aqui são as mesmas que estão aqui. Tá? Então, o Sublime Text consegue mostrar esse formato e facilita bastante. Então eu vou falar bem rapidamente um pouquinho sobre cada pasta aqui. Por quê? Porque uma coisa legal do Rails, né, é que toda aplicação que você gera, ela tem a mesma estrutura. Tá? Essas pastas vão sempre existir nos projetos Rails. Todos os projetos Rails terão a mesma estrutura. Entre versões, né, Rails 3, Rails 4, Rails 2, Rails 1, essas pastas geralmente modificam, mas muito pouco também. E as principais, elas realmente até hoje não foram modificadas. Tá? Então, o legal do framework Rails começa por aí. Eu já tive a oportunidade de mexer em alguma coisa com Java e não é interessante nesse sentido, porque você acaba tendo cada pessoa colocando e projetando e fazendo
o aplicativo, o software, com as pastas que ela quer, dar o nome que quer e tudo mais. Então isso ficou uma coisa ruim. Você entrega para uma pessoa, ela trabalha de um jeito, quando ela cria outro, já cria de outro jeito, então complica. E nesse formato aqui do Rails, você tem tudo organizado de uma forma padrão. Então, se me colocarem para trabalhar com Rails em qualquer projeto, eu vou saber onde estão todas as coisas relativas ao projeto, porque essas pastas são padrão. Ok? Então, de forma bem sucinta, eu vou mostrar também basicamente as macro pastas, vamos dizer assim, porque veja que em algumas você tem alguns subpastas. Eu não vou me deter a esses detalhes por enquanto, porque não adiantaria falar de uma por uma aqui, já que a gente por enquanto não vai usar. Então a gente vai mostrar e falar bem rapidamente sobre essas macro pastas, e quando for utilizar ela, aí eu vou explicando tintim por tintim. Beleza? Então a pasta principal que vocês vão ver dentro dessa pasta do seu projeto é a pasta pp. Essa pasta aqui, a gente vai andar nela bastante, né? Ela tem várias subpastas aí, e a única pasta que eu vou comentar rapidamente é a parte interna, ou pelo menos um pedacinho, é essa. Por quê? Porque veja que a gente tem aqui a view, o model e o controller. Lembra do MVC? Então veja que model, view e controller ficam dentro dessa pasta pp. Então a gente vai rodar bastante aqui, tá certo? A gente vai fazer bastante modificação, e vocês vão ver que 80% aí da aplicação, a gente, sei lá, 90% é dentro dessa pasta, ok? A gente tem a pasta bin. A pasta bin, ela contém, eu acredito inclusive que é uma novidade da 4, não tenho certeza, não lembro dela na versão 3, mas ela contém scripts, né, que vão startar a sua aplicação, o rake, o Rails, o bundle, que a gente vai aprender já já, tá certo? Então, ela vai guardar esses scripts que você também pode criar para rodar a sua aplicação mais à frente, ok? Essa config, o nome já é bem sugestivo, né? Configuração. Então você vai configurar a sua aplicação aqui, né? A parte de localização, que é de internacionalização, de tradução. Se você quer seu aplicativo rodando em 2 línguas diferentes, etc. Você vai colocar aqui os inicializadores, os ambientes. A gente vai ver que o Rails ele tem 3 ambientes depois. Então a parte de configuração é essa daqui. DB, nome bem sugestivo também, banco de dados, né? O database. Então, as coisas que vão ser relativas a banco de dados vão ficar por aqui, tá? A gente vai ver que a gente pode trabalhar com MySQL, com SQLite, com PostgreSQL, com vários outros aí, tá? Lib. Lib é para você colocar módulos estendidos de sua aplicação, tá? Então, se você quer criar alguma coisa para estender, você pode colocar aqui em lib, que vem de library, né? Bibliotecas. São as bibliotecas que você pode colocar aí na sua aplicação. Log já está falando também. É uma pasta onde vão ficar os logs do seu sistema. O que é log? É justamente aquele... toda aplicação, e principalmente quando você está desenvolvendo, você precisa ver o log, que é o quê? O que é que sua aplicação está fazendo, para poder você rastrear, saber onde é que está o erro, achar uma coisa ou outra, ver se está rápido ou lento. Então ele gera um arquivo, né, vendo, com essas informações, onde você pode depois analisar, ou até em tempo de execução, no momento em que você estiver trabalhando lá, você vai analisar esses arquivos para poder estar vendo qual o problema, o que é que você pode melhorar, etc e tal, ok? Public. Essa pasta public aqui é a única pasta que fica disponível para o usuário final, vamos dizer assim, acessar. Como assim, Jackson? Todas essas outras pastas aqui, o usuário final não tem como acessar. Né? Isso também é uma vantagem do Rails. Porque, veja bem, se eu chego numa aplicação feita em uma outra linguagem aí, pode ser que quando eu digite lá, vamos aqui só fazer um exemplo, né? Rails S, vamos levantar a aplicação está rodando aqui na pasta 3000, e aí o que acontece? Acontece que, se eu vim aqui na localhost 3000, eu acessei a aplicação. Em algumas linguagens, hoje em dia não é tão comum, mas você poderia acessar as pastas da aplicação por aqui. Né? Em ASP, principalmente, se eu botasse lá e criasse uma pasta aqui na minha aplicação, deixa eu voltar para cá, uma pasta chamada teste, aí eu viria aqui, ó, botaria barra teste, barra alguma coisa e acessaria essa alguma coisa que eu tivesse. No Rails não, no Rails a única pasta acessível ao público é essa public. Para provar isso, o que a gente pode fazer? Vamos criar aqui um arquivo chamado olá.html
e vamos colocar aqui um hello, né? Salvei. Isso quer dizer que se eu posso acessar o que está dentro dessa pasta aqui, lá por fora, pela web, eu posso chegar muito bem aqui e dizer olá.html. Veja que eu acessei aquele arquivo lá. Então, essa é a única forma de eu acessar um arquivo aqui na minha aplicação Rails. É através dessa pasta. Se eu colocar nessa pasta, eu consigo acessar ela externamente. Todas essas outras aqui, o sistema não disponibiliza. O servidor não vai disponibilizar. Ok? Beleza. Essa teste também a gente vai ver mais à frente aí, quando a gente for falar um pouquinho sobre testes, como desenvolver utilizando o TDD, né, Test Driven Development, mas é simplesmente para você testar a sua aplicação. Tá? A gente pode criar várias formas de testes para o model, para os controllers, etc. e tal. Não vai ser o nosso assunto por enquanto, mas é uma parte onde você coloca os testes da sua aplicação. TMP, temporário. Né? Então, tudo que é temporário, que a aplicação precisa para rodar temporariamente, ela joga aqui. Né? Sessões, cache, sockets, etc. e tal. Tá? E vendor é a pasta destinada a terceiros. Né? Então, se você tem um plugin, se você tem alguma coisa de terceiro ou uma própria gen, ele vai jogar aqui dentro. Ok? Você pode jogar aqui dentro que a sua aplicação vai carregar. Além disso, nós temos esses arquivos aqui. Tá? E esses arquivos, o último aqui, o readme.rdoc, é para você descrever sua aplicação, explicar de repente como é que você tem que fazer para instalar, etc, etc, etc. Você tem outras duas importantes aqui, que é que eu vou falar agora, hoje a gente vai esquecer por enquanto, que é a Genfile, tá? A Genfile e a Genlock, uma dependendo da outra aqui. Então a Genfile é justamente sobre o segundo assuntinho que a gente vai falar aqui, tá? Que é, cadê? Que é falar um pouquinho sobre o bundler, tá? O que seria o nosso bundler? Bundler é o seguinte, vamos para cá. Bundler. Aqui, ó, the best way to manage a Ruby application. Então, gems, né? Então, você vai gerenciar as suas gems com bundler. Como assim, Jackson? Veja bem, em uma aplicação Rails, se Rails também é Ruby, eu posso instalar bibliotecas com a gem para o meu Rails utilizar, certo? Só que quando era lá na versão 2 do Rails, o que é que acontecia? Acontecia que eu começava a utilizar algumas gems na minha aplicação e quando eu passava essa aplicação para frente, ou quando eu ia instalar em outro servidor, eu não sabia nem quais foram as gems que eu utilizei. Então, eles criaram essa gem chamada Bundle para poder gerenciar as próprias gems que você utiliza no seu projeto. Tá certo? Não só no projeto Rails, em outros projetos que você for fazer com Ruby também, mas a galera usa muito no Rails. Então, o que acontece? Simplesmente, esse arquivo Genfile tem o nome das gems que você está utilizando no seu projeto. Inclusive, você pode colocar a versão, você tem uma nomenclatura para dizer quando é maior ou igual, quando é a partir da 4, né? Depois a gente pode ver isso com detalhes. Então, isso aqui é você determinando quais são as gems que você vai utilizar no seu projeto. Ok? Então, fica fácil a gente saber disso e fazer um teste. Por exemplo, eu posso chegar aqui e dizer que eu quero, não sei se tem disponível a versão 4, mas vamos testar agora. Eu quero utilizar uma gem chamada Team, que é um servidor alternativo a esse servidor que já vem, que é o Webrick, tá certo? Esse servidor ele é um pouquinho lento, geralmente eu utilizo o Theme. Então, o que é que eu faço? Parei a aplicação e basta colocar o comando bundle install. Quando eu faço isso, veja que ele já vai verificar quais são as gems que meu projeto está dependendo e vai instalar, tá certo? E aí, vamos ver aqui se eu esqueci de alguma coisa. Gemteam, ok. Eu acho que eu não salvei, foi isso, por isso que foi até rápido. Esqueci de salvar, vou rodar novamente o comando aqui. Agora sim deve demorar um pouco mais. Ele está indo buscar lá na Ruby Gems.
Vamos ver se instala um pouquinho rápido para a gente poder concluir essa partezinha bem rápida. Então, enquanto ele está instalando aí, só... Terminou? Não. Só retomando, aqui na Gemfile eu vou colocar as gems que eu utilizo no meu projeto. Coloquei a gem, ele vai instalar. Para isso, basta rodar aquele comando bundle install. Inclusive, se você não rodar ele depois de modificar a Gemfile, ele vai reclamar. Ele vai dizer, olha, você precisa rodar a Gemfile, terminou, para poder estar aqui disponível o nosso theme, né? Então, Rails S, quando ele levantar agora, ele já levantou com o servidor theme, tá certo? Então veja que de uma forma muito simples eu troquei o servidor de aplicação do meu sistema. Eu estava usando o WebRick, que vem por padrão, e agora a gente já está usando o Theme, que é um pouquinho mais rápido, e eu recomendo a gente ficar usando ele, tá certo? Então, vou parar aqui. Essa foi uma aula muito rapidinha sobre a estrutura de pastas do projeto e o bundle. A gente viu que a estrutura de pasta é sempre igual, isso é uma vantagem que a gente tem em relação a outros frameworks. E o bundler é quem vai estar gerenciando a gente no projeto da gente. Tá certo? Então a gente fica por aqui, depois a gente volta com mais novidade. Um abraço, até mais.